Ora viva, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Política na Mesa, o programa que leva à mesa assuntos que marcam a atualidade nacional, com destaque para a política. E hoje não vamos fazer diferença, vamos levar à mesa a chegada das tropas ruandesas para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado e também a comunicação do chefe de Estado no âmbito do Estado de calamidade pública em vigor no país. E para tal, conto aqui com a presença e representação do Partido Frelimo, do Leandro Sassoma, a quem desde a saúde. Bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado, uma saudação especial a si, porque é a primeira vez que cruzamos este caminho, e uma saudação também aos colegas do painel, e muito obrigado pelo convite e desde já desejar rápidas melhoras ao Matsim Roberto, meu par, que fica muito bem nesta cadeira. Ele está cometido com um problema de saúde e desejamos que o mais breve regresse a este convívio que é sempre muito bom. Saudar também aos meus camaradas, meus pares do Partido Frelimo em Vilanculos e de forma muito especial ao presidente do Partido Frelimo e presidente da República de Moçambique, camarada Filipe Jacinto Nunes, pelas realizações que tem vindo a levar a cabo para o desenvolvimento do nosso país, pois embora as vicissitudes que atravessamos, uma das quais é esta cujo tema vamos debater hoje, e por essa razão, mais uma vez uma saudação especial ao camarada presidente Filipe Jacinto Nunes. Muito obrigado, Leandro Sassoma. Sera Chichango, bem-vindo a mais uma edição. Obrigada, boa tarde, caro colega do painel, e boa tarde a todos aqui presentes. Primeiro tenho a saudar aqui o meu partido MDM, o partido pelo qual me mandatou para participar deste debate, saudar ao povo moçambicano e saudar a todos os companheiros que neste momento lutam nos hospitais pela saúde por causa dessa pandemia que estamos a assolar. E falar dessa pandemia também queria aqui realçar, apelar ao povo moçambicano para que continue a acatar o aconselhamento dos profissionais de saúde, porque essa doença é séria. E saindo deste assunto, queria também saudar aos internautas que nos assistem através dessa plataforma e muito obrigada. Muito obrigado, Sara Chichango. Ricardo Tember, em representação do Partido Renamo. Bem-vindo a mais uma edição. Obrigado, muito obrigado. Em nome da Renamo, minha formação política, interessar minhas saudações especiais à Sua Excelência o Presidente Afonso, aliás, está na língua já, Sua Excelência General Ossuf Momad, meu Presidente atualmente, e dizer que também a Renamo está aqui hoje para partilharmos esses temas que hoje temos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Estimado telespectador, muito antes mesmo de avançar para aquilo que é o nosso primeiro assunto para a noite de hoje, quero convidar a si a subscrever-se no nosso canal, deixar ficar o seu like e comentário. Diz-se em gíria popular, é muito mais fácil encontrar a verdade numa crítica do que no elogio, por isso não hesitem em deixar ficar a sua crítica, desde que seja uma crítica construtiva, para juntos crescermos. Vamos olhar para aquilo que é o nosso primeiro assunto, para o primeiro assunto que marca a nossa presença nesta noite, que é a chegada do apoio militar para o combate ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado. Começo consigo, Leandro Sassoma, como é que olha a chegada destas tropas militares? Bom, nós como Partido Frelimo temos primeiro a saudar esta iniciativa do chefe de Estado ao buscar parcerias nesta luta titânica pela paz e estabilidade em Moçambique, sabendo muito bem que estamos a lutar contra um inimigo que, portanto, afugenta o investimento, um investimento de grande vulto que teria como consequência, naturalmente, o desenvolvimento almejado por todo o povo moçambicano, não só na zona norte do país, mas em todo o território nacional. E, portanto, como se sabe também, o Estado moçambicano
desde o início desta situação de terrorismo, tem estado a buscar soluções internamente, ao nível da região, ao nível do continente e ao nível internacional. Várias iniciativas já foram tomadas e esta é a iniciativa que dá certo. Sabe-se muito bem que, ao nível da SADC, aguarda-se brevemente para a chegada de apoio nesse sentido, mas porque o Estado moçambicano está à busca de parceria em todos os cantos e porque não se olha para os meios para alcançar os objetivos, e quando se trata de guerra é mesmo assim. Então veio este apoio ouvido pelo Estado ruandês, e é uma valia para o Estado moçambicano, e esperemos que a sociedade compreenda isto, porque tudo o que está-se a fazer é em prol da soberania nacional, é em prol da integridade física do povo moçambicano. Estamos todos os dias a chorar nossos irmãos moçambicanos que morrem, nossos irmãos moçambicanos que vão ficando deslocados. Não há nada que possa substituir a vida, não há nada que possa pagar, possa indemnizar uma vida humana. E entre os vivos nós temos crianças, jovens, adultos, velhos, mulheres, homens, que vão passando por situações que nós nem sequer imaginamos, porque não estamos lá no terreno, mas são situações desastrosas. E, portanto, este primeiro sinal de Ruanda, com um universo de 1000 homens, veio a calhar por aquilo que são os objetivos do povo moçambicano, por aquilo que são os objetivos do Estado moçambicano, e porque, por aquilo que se sabe e tem-se falado, o Ruanda é um dos países africanos com um grande exército, e um exército muito preparado para situações desta natureza. Já esteve a intervir em outros quadrantes, como por exemplo no Congo, onde houve sucessos nesta luta, e portanto achamos que em Moçambique não será diferente, e porque há lições estudadas, porque nesta coisa de cooperação militar sempre há consequências, sejam elas positivas ou negativas, mas o que pesa mais aqui é o lado positivo. Eu penso que há lições estudadas para evitar que algumas situações pouco abonatórias não aconteçam aqui no território nacional, como já aconteceu noutros locais onde as tropas, por exemplo, de Ruanda estiveram. Algumas situações de sevícias, de abusos, mas são questões que eu penso que estão bem estudadas, e vai-se fazer de tudo para que sejam evitadas. Aliás, quem estará no comando destas operações portanto, a Força Moçambicana. Então, esperemos que não haja aqui ingerência, e, na verdade, as tropas ruandesas devem dançar a nossa música e não nós a música deles. Muito obrigado. Sara Chicango, qual é o seu comentário em relação à chegada das tropas ruandesas para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado? Bom, eu penso que a vinda dessas tropas para Moçambique é de elogiar, é bem-vindo, apesar de o apoio ter chegado tarde, mas é bem-vindo. São pessoas que deixaram a sua pátria para vir defender a outra, é bem-vindo, mas quanto ao nosso lado moçambicano, gostaríamos que houvesse uma seriedade quanto à vinda desses homens no solo pátrio, porque uma vez o moçambicano já anda sufocado com a questão das dívidas ocultas, a pandemia, e agora é a guerra, então tinha que haver um esclarecimento a vinda desses homens para cá. Eu falo nisso porque nós em Moçambique
temos órgãos de soberania, que é o Conselho de Estado, a Assembleia da República, e temos a Segurança do Estado. Então, queríamos saber se esses órgãos foram consultados para nós podermos cá amanhã não estarmos naquela questão daquilo que aconteceu no passado, em que ficamos sufocados pelas dívidas ocultas, quem vai pagar, porque 1.000 homens não é pouca coisa. Então, tem que saber aqui onde vão prestar as contas, quem vai sustentar a logística desses homens. Agora, se o presidente acordou com este plano e não consultou os órgãos de soberania, e amanhã como é que vai prestar a conta? Porque são valores que vão sair para se pagar essa força em questão de logística, aquilo que eu estava aqui a dizer, porque eu penso que aquilo que não queria aceitar o Estado moçambicano, eu penso que agora estamos em guerra. Há anos atrás falávamos aqui aos debates e nas televisões que é necessário que haja uma intervenção militar, porque a situação de Cabo Delgado não é um caso menor, é um caso que já exige apoio. Então chegamos a esse extremo, mas aqui houve um erro por parte do Presidente da República. E tratando-se de uma guerra, então temos que ver se... É pena porque neste país, por mais que a gente reclama, não somos ouvidos, nem a sociedade civil, nem os partidos políticos, ninguém lhes ouve. Mas chegou o momento, se for uma guerra, de decretarmos o estado de emergência. Então, é por ali que eu deixo o meu comentário, como é que vai ser gerida essa força aqui em Moçambique. Porque, apesar de as coisas estarem ainda a serem tratadas nos gabinetes, só nós assustamos, já está cá uma força. De antemão, nós sabíamos que a SADC ia enviar os seus homens, mas primeiro vieram os ruandeses. O que está por detrás disso, antes da força da SADC, aparecem os ruandeses, já que a comunidade europeia sempre quis apoiar Moçambique, mas houve aquela limitação. Agora, hoje aparece Ruanda para vir apoiar. Não estamos a dizer que são mal-vindas essas pessoas ou essa força, não. É bem-vindo, até porque tanto pedíamos esse apoio. Mas aqui há essa questão de queremos saber como é que as coisas a posterior vão ficar, porque aqui tem que haver prestação de contas depois dessa força terminar com o seu trabalho, aquilo que veio cá fazer em Moçambique. Tem que haver prestação de contas. Se a Assembleia da República não está informada, então, cuidado de novo entrarmos naquele caos em que hoje estamos a passar, em que estamos a pagar, através dos impostos, uma dívida em que nós nem usufruímos desse dinheiro. Então, cuidado de novo voltarmos a esse patamar em que o cidadão vai ter que pagar uma certa taxa para pagar a esses mercenários que vieram fazer trabalho nesse país. Muito bem. Ainda consigo ser Chicango. Chega primeiro o apoio das tropas ruandesas, muito antes da SADC. Será que o Ruanda não faz parte da SADC? Será que o Ruanda não tem algumas segundas intenções? Não, é que pelos pronunciamentos da ministra de Defesa da África do Sul, diz que não tinha conhecimento da vinda dessa força. Então, é ali onde nós também ficamos preocupados. Se eles trataram essa questão junto, a África do Sul esteve presente nessa reunião, mas quando aparece alguém que esteve lá dentro da reunião e diz que não tem conhecimento dessa força, então ficamos aqui preocupados. O que há? É por aí. Muito obrigado, Sr. Chicango. Ricardo Tembe, qual é o seu comentário relativamente a este ponto? Muito obrigado, caro moderador do nosso programa daqui da VTV. Eu quero falar, talvez, procurar falar de uma outra linguagem, porque talvez quando falar quem talvez não tenha capacidade de entender, mas quero tentar falar de uma linguagem mais popular para todos, né? Eu aqui primeiro tenho a dizer que não quero condenar a presença da segurança ruandesa em Moçambique. Apenas quero condenar o facto de o Presidente da República ter quebrado o protocolo da SADC.
onde a SADC ainda, porque estava prevista a última data até dia 15 deste mês, que chegassem as tropas da SADC, da nossa região da África Austrália, aqui em Moçambique. E dia 9, antes até, já estamos a ver ali a Ruanda chegar. A primeira pergunta que eu tinha a colocar é se que tal a SADC dizer, ok, Moçambique, como você não confia na SADC, não acredita num trabalho conjunto, vai avante com a Ruanda. E se a Ruanda lá não conseguir, a quem é que o Estado moçambicano vai pedir? Repito, não estou a dizer que foi mal ou é mal o termos recebido das tropas ruandesas. O que é mal é quebrar o protocolo da SADC, até como o da Constituição da nossa República de Moçambique, em que este assunto tinha que primeiro ser debatido na Assembleia da República para a sua aprovação. E que na Assembleia da República Moçambicana, aquele órgão reconhece o apoio que virá da SADC. E antes daquilo que a SADC está a projetar para ajudar Moçambique, vai-se buscar Ruanda. Eu quero tentar traduzir isto de uma outra linguagem. Será por falta de confiança com a SADC, o governo moçambicano? Será que está-se a suspeitar outra coisa extra, fora daquilo que a própria região da SADC espera por Moçambique? Porque isto tem sinais de até o próprio governo de Moçambique não ter confiança na SADC, não acreditar que a SADC está a vir para ajudar. Parecer que a SADC está a vir aqui para lhe fazer encostar. Então, antes de eles chegarem para me encostar, que eu vou buscar os meus mais confiados, que mesmo eles chegar, esses vão me defender. E o que acabei ouvindo também com o colega Sassoma é que a SADC até hoje ainda não chegou, parece-me. Não é, colega, não é verdade? Se até hoje a SADC ainda não chegou, o que é que estará de trás? Depois do acordado que a SADC ia apoiar Moçambique. Então, aqui tenho a dizer que há um segredo que ninguém de nós sabe dizer o que é que estará de trás. Se não confia a região em que Moçambique também faz parte. Essa presidência da SADC atualmente está com Moçambique. Agora, se a presidência da SADC está com Moçambique e o próprio país Moçambique não confia daqueles seus convidados lá, então tinha que arranjar outras amizades. É verdade que alguém esteja aflito, por exemplo, que pede emprestar um valor porque quer usar, está aflito. Quando lhe diz, espera, vou te dar amanhã. Pode esperar, mas dizer, por que não pedir a uma outra pessoa? Aqui o mal, o único mal aqui é o quebrar o protocolo da SADC e também da República de Moçambique, que é a Constituição da República de Moçambique. Porque até neste preciso momento, a força que temos agora, a ruandesa aqui, é reconhecida oficialmente por um partido. Foi convidado por um partido, por um presidente, até que chamaríamos aqui um presidente de um partido. Vem em apoio de um partido, não vem em apoio do Estado moçambicano. Porque se fosse por o Estado moçambicano, deveria ter passado pela Assembleia da República a sua aprovação para o conhecimento, porque são pessoas que vieram de Ruanda. E que tal se amanhã tudo não dar certo lá com os ruandeses? Não vamos voltar naquilo que a minha colega aqui dizia de amanhã termos que pagar a mesma dívida da Ruanda. Eu sei que em 1900, no último mandato do presidente cessante Joaquim Alberto Chissano, moçambicanos, meus irmãos conterrâneos, foram também a Burundi. Burundi, a África do Sul também contribuiu para Burundi, até por aí Congo. Eu sei que isso acontece e que não voltaram todos. Alguns voltaram aqui de caixão, voltaram a Moçambique de caixão aqui. Alguns não voltaram todos. Voltaram sem vida. Outros ainda não voltaram até hoje. Ninguém sabe dizer onde é que estão. E se amanhã isso acontecer o mesmo,
aquele país não vai nos cobrar também, mas uma outra coisa extra que a gente não vamos reconhecer. E que tal se o presidente atual da República de Moçambique vai sair, este é o último mandato dele, vai sair, entra um outro presidente, mesmo que seja da Frelimo, seu partido, diz, eu não reconheço, eu apenas reconheço o que entrou via Assembleia da República. Entra a minha formação política, Renamos, Ruanda, reconhecemos que o senhor faz trabalho, mas não temos conhecimento, não temos nenhuma documentação que fala de si aqui. E vão consultar a SADC também vai dizer, nós não reconhecemos. Então, aquela culpa pode vir ainda atrás de pessoas. E quando nós estaremos nessa altura a defender a verdade, vai se dizer, é inveja, é ódio, como as dívidas ocultas também, que cai a responsabilidade sobre certas pessoas, não para o Estado de Moçambique. Nós apenas fomos incumbidos essa dívida oculta, mas não passou da Assembleia da República, que são os nossos órgãos competentes para a aprovação disso, por isso o país não reconhece. Idem também para com o mesmo caso, então é um pouco preocupante. Mas até do momento, para nós os moçambicanos, acho que o Presidente da República merece mesmo de uma oração da nação moçambicana, porque parece que ele também já está esgotado, pega tudo quando lhe aparece em primeira mão, porque quer a salvação. Precisa mesmo de uma salvação. Precisa mesmo de, se fosse por mim, se eu até fosse alguém de falar todo o país me ouvir, íamos rezar para Moçambique, incluindo o nosso presidente, para saber como fazer as coisas. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Leandro Sassoma, o apoio do Ruanda chega a uma altura em que a economia nacional está de pernas, está de pés ao ar. Como é que vai ser gerida, portanto, aquilo que é a logística destes homens? Como é que acha que poderá ser feita essa logística? Bom, muito obrigado pela pergunta. Como é que vai ser gerida a logística? Indo mesmo direto à sua questão, antes de reagir um pouco àquilo que os colegas foram dizendo, que são suas opiniões e respeitamos, Moçambique pede apoio a todos os níveis. E este apoio é em todos os sentidos. Existem países que já apoiaram Moçambique e nós não vemos isso aos nossos olhos. Estamos a falar de Ruanda porque vai enviar um contingente de 1000 homens das suas forças. Mas Moçambique não recebe apoios dessa natureza apenas. Portanto, se Moçambique não tem a logística financeira para aguentar com a luta contra o terrorismo, por isso lança este apoio, este apelo, este repto para o apoio na luta. Portanto, o apoio é multifacetado. Neste caso, o Ruanda apoiou nos seus homens e nós, como é de domínio, não temos informação sobre o que é que rege este protocolo de apoio das tropas ruandesas. E se tivéssemos conhecimento, se calhar não havíamos de ter aqui estas dúvidas, mas com certeza, se as tropas ruandesas vão de vir para o país, é porque há alguma sustentabilidade nisso. Agora, uma coisa eu não gosto muito de debater assuntos que não são da minha alçada. Eu não sou perito militar, apenas posso emitir uma opinião. E a minha opinião é que o terrorismo é um inimigo do mundo, neste momento é um inimigo de África, é um inimigo da SADC, é um inimigo de Moçambique, e a todo custo ele tem que desaparecer, porque caso contrário nós estaremos condenados ao desaparecimento como um país soberano. Agora, não vamos pensar também que Moçambique vai fazer isto à toa. A economia está assim de pernas para o ar, como estava a dizer, mas são pernas para o ar que estão a andar. As instituições em Moçambique nunca pararam, estão a andar. Os funcionários das instituições públicas estão a receber os seus salários.
até com bónus, até com mudanças de carreiras e tudo mais. Esta questão militar é uma questão delicada, que nós não vamos sequer saber as peripécias disto. Dizer que devia-se consultar a Assembleia da República, os órgãos e tudo mais, em questões militares, há muito que se trata em segredo do Estado. Porque depois, se nós andamos ali a partilhar tudo, já não há segredo nenhum. Não é? Não há segredo nenhum. Portanto, eu quero acreditar que isto não está sendo feito por um bebê. Está sendo feito por um Estado soberano. Não é? E aqui é uma questão. Se o Estado moçambicano não aceitou outros apoios da comunidade internacional e foi aceitar o apoio de Ruanda, é que o Moçambique é um Estado com o seu estatuto de soberano. O Moçambique pode decidir por si e pode muito bem rejeitar este apoio e aceitar aquele apoio, porque em questões militares há interesses de parte a parte. Moçambique tem seu interesse. Ruanda também, ao se predispor, tem seu interesse. Pode ser um interesse simplesmente para apoiar. Pode ser um apoio simplesmente para que ele, estando aqui, possa... Porque este é um registro internacional de que Ruanda já participou em operações de combate ao terrorismo com sucesso. Isto dá nome ao Ruanda. Tal como Ruanda subiu de reputação quando conseguiu, portanto, resolver o problema do Congo. Subiu de reputação e agora está aqui. É um currículo isto. Então, há vários interesses. E Moçambique também, no seu interesse de combater o terrorismo, vai aceitar um apoio e vai rejeitar outro. Agora, que tenha quebrado o protocolo da SADC, eu não quero concordar muito com isto, que tenha quebrado o protocolo da SADC, porque todo aquele que é país, todo aquele que é um Estado, que tem um governo, não é? Ele é soberano, ele pode decidir sobre aquilo que é a favor de si. Se há esta organização que é a SADC, não é? Que Moçambique faz parte e que já está a preparar-se para vir a Moçambique, que até aqui não há problema. A própria ministra, que o colega de painel refere-se, fez a crítica que fez, mas disse que isto não interfere nas relações entre Moçambique e África do Sul, não interfere nas relações com a SADC e por isso a SADC continuará a fazer o que lhe cabe fazer. Portanto, veio este apoio em primeiro lugar porque Ruanda respondeu logo à primeira e nós não sabemos desde quando é que o Estado moçambicano está a negociar com Ruanda. A questão não é o chefe de Estado, a questão é o Estado moçambicano. O chefe representa este nosso Estado e o governo de Moçambique, não é? Então, eu penso que aqui não há nada, não há nenhum país que possa interferir e dizer que, olha, foste buscar o Ruanda e não buscaste a nós, foste buscar o Ruanda e deixaste essa organização que é a SADC. Aqui não há regra de quem entra primeiro, se são as forças da SADC e depois as outras, porque a questão é combater o terrorismo. Muito e esta obrigado, questão de Denis combater Soma. o terrorismo Tenho já não tem tempo. Já não tem sem tempo. Sim, já não mas tem tempo. passo à última questão. Será que o aceitar este apoio militar seremos, de certa forma, admitir incapacidade por parte das nossas forças de defesa e segurança? Eu penso que não se trata de nenhuma incapacidade. Trata-se apenas de incrementar aquilo que é o modelo de luta contra este terrorismo. Até países desenvolvidos solicitam apoio estrangeiro para poderem lutar contra ou pela sua soberania. Agora, uma coisa é o nível do terrorismo em Moçambique naturalmente exige uma interferência externa. Portanto, se falarmos de incapacidade, então Moçambique nem teria esta capacidade de ir buscar apoio. Se Moçambique vai buscar apoio, é que tem a capacidade, e esta coisa de ir buscar o apoio é uma forma de mostrar que nós temos, portanto, uma metodologia de ver as coisas no sentido positivo. Agora, o chefe de Estado, naturalmente, que tem muitos assuntos sobre o nosso país, mas não podemos banalizar até, dizer que está esgotado, não tem o que fazer, temos que rezar por ele. Chefe de Estado, nós vimos, falou ontem para a nação,
sobre o estado de calamidade pública, o chefe de Estado está consciente, não está esgotado. Esgotamento é um estado psicológico em que a pessoa já não tem capacidade de fazer mais nada, não pensa nada. Então não podemos banalizar, temos que falar as Muito coisas obrigado. com algum respeito. Colega Sossoma, dizia aqui que o presidente é autônomo, tem quase todos os direitos de solicitar apoio em qualquer parte. O Estado moçambicano. O Estado, não fala do Estado moçambicano. O Estado moçambicano. Não fala do Estado moçambicano, colega Sossoma, porque não passou da Assembleia da República, que são órgãos constituídos. Eu disse aqui que o Presidente da República quebrou o protocolo a partir da Constituição da República de Moçambique e também quebrou o protocolo da SADC, em que ele faz parte. Aqui não estamos a tratar de ele tem autonomia, mas essa autonomia que ele tem que respeitar os parâmetros legais que é a Constituição da República. Então estamos a dizer não teríamos a Constituição da República no nosso país. E ainda mais, há vários temas que já passaram por aqui. Discutíamos sobre as dívidas ocultas que recaem sobre ele. Diziam que não. Davam voltas também. Estamos a dizer que ele deve parar de quebrar o protocolo sempre. Porque amanhã vai acontecer que ele está daqui a 2 anos, no máximo 3 anos, ele vai terminar o seu mandato. E que tal se ganha a Renamo lá no partido político e chega a dizer, olha, Ruanda, a pessoa que veio pedir o vosso apoio está ali a indicar a ele já na reforma da presidência. O que vai acontecer dele? Até o que estamos a falar aqui, o colega pode não estar a ver. Nós estamos até atrás a defendermos a ele. Que ele aqui, a única coisa, o único erro é o de ter quebrado o protocolo, que é a partir da aprovação da vinda dos ruandeses pela Assembleia da República e também submetida à SADC, em que a Ruanda não faz parte dos 16 países da SADC. Então, como é que alguém que não faz parte da SADC está lá e depois chega em primeiro? E a SADC, que tal se a SADC levantar as mãos e o Ruanda não conseguir nos ajudar? Onde é que nós vamos gritar? É sempre muito bom que trabalhemos juntos. Porque muito obrigado, Ricardo Tembe. Tenho indicações que estamos em tempo. Voltamos mesmo consigo, Leandro Sassoma. Voltamos mesmo consigo, Leandro Sassoma e Sara Chicango. Estimado telespectador, vamos neste momento observar uma curta pausa e voltamos dentro de instantes para mais debate no Política na Mesa. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham um desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Política na Mesa. Tal como fiz referência, voltamos mesmo com o Leandro Sassoma. Leandro Sassoma, qual é a sua reação? O povo moçambicano devia esperar para se debater esta questão na Assembleia da República. O povo moçambicano esperar enquanto mora, enquanto continuamos a ver deslocados. É isto que o povo moçambicano... Conflitos começaram em 2017 para hoje. Quantos anos passam? Estes são 2017 para 2021, quantos anos passa? Foi aqui também que tentamos dizer porque é que o Estado moçambicano não pede apoio. Posso continuar a falar? O que estamos a dizer... Posso continuar a falar? Porque eu deixei ele falar. Pode continuar, Leandro Sassoma. Continua com o seu pensamento. Muito obrigado. Sempre que os outros falarem, eu vou respeitar. Então, o povo moçambicano devia esperar tudo isso. É engraçado que há dias, depois deste anúncio, eu vi um deputado da Assembleia da República, pela bancada da Renamo, no caso António Mchanga, a elogiar esta iniciativa.
Só não bateu palmas perante E aquela entrevista aqui, para e um aqui órgão eu, de pela informação. Renamo, disse que estava errado. Não. Eu disse que o Então, erro, o esta único questão erro aqui- é o quebrar do esta protocolo. questão- Talvez o colega são- Sossoma não entenda o que é Essas essa são coisa que está a questões dizer aqui. militares que só os peritos é que podem dizer. Estas são questões militares que eu não vou entrar nessa discussão. Não é? Não vou entrar nessa discussão, mas olha, Mas quando diz que eu o Xanga a acredito falar, que em eu nenhum aqui momento, disse que estava errado, eu disse que em quebrou nenhum o protocolo. momento o povo moçambicano vai admitir que se espera por burocracias para se lutar contra o terrorismo. O Mas terrorismo houveram tem que burocracias. acabar. 2017, colega. Houveram O terrorismo tem que burocracias. acabar. Até é engraçado Morreu ouvirmos, muita não é? gente. É engraçado ouvirmos o Houveram colega falar assim. burocracias. O terrorismo Aqui tem que mesmo, acabar. aqui na VTV, falamos Então- muito, dizer que o Presidente da República tinha que pedir apoio. É isto mesmo que eu estou a dizer. O terrorismo tem que acabar, não é? E se chegou a vez do terrorismo acabar, vamos à luta e vamos acabar com o terrorismo. E quem vai ficar feliz com isso? Somos todos nós. Não é a Frelimo, não é? Somos todos moçambicanos, sem cor Mas partidária. não É é que vamos ficar quebrar felizes com protocolo isso. para depois não exigir é? os Agora, moçambicanos se de que lá paguem até pelos cá mercenários. não estava-se a fazer nenhum, Ah. esta é uma pergunta que todos fazemos, mas uma coisa é certa: chegou a vez e vamos combater contra Mas é o tarde. terrorismo. É não tarde, depois Agora, de se ter- é tarde, Estás a tentar se dizer é que tarde e não devemos fazer Colega- mais nada. colega Eu não sei, eu Sossoma, acho chega a dizer que em nós os O moçambicanos há limite muito dia 15 pessimismo. que a SADC esperava Nós, é nós os tarde. moçambicanos somos Quando nós muito estávamos a pessimistas, pedir não é? apoio, as pessoas E a morrerem lá, não nos ninguém dava admira ouvidos. estas palavras virem da oposição. Não nos admiram. Uma coisa é certa: quem está a fazer, o outro não gosta. Isto é verdade. Então, isto Quando não nos estão a fazer admira. errado, O que vai acontecer nós é não que vamos calar. este governo da Frelimo vai continuar a trabalhar. Não vai se intimidar com palavras, com opiniões. E estas são simples opiniões. Não são ideias científicas. É por Porque eu isso disse, rasgam a Constituição. quem deve discutir desta forma são os peritos, é que devem defender isso. Nós só emitimos opiniões. Muito Então, obrigado, o Leandro governo da Sossoma. Frelimo vai continuar Será a trabalhar em prol do povo Será moçambicano. Chicango, qual é a sua opinião? É caricato ouvir isso. É por isso rasgaram aqui a Constituição, porque não se passou de nenhuma aprovação esta iniciativa. E outra questão que eu queria aqui falar, o colega Sossoma, quando diz que a economia moçambicana está boa porque os funcionários do aparelho do Estado até ganham bônus. Moçambique não é só dos funcionários, não é só para aqueles que trabalham no aparelho do Estado que devem ter regalias. Moçambique é todo o povo que está lá a chorar de um lado para o outro. Então, quando nós viemos discutir aqui para que a economia suba, nós estamos a discutir para que um grupo fique avantajado e outro grupo fique desavantajado. Todos nós temos que ter vantagens nesse país. Afinal, as riquezas desse país é para todo o povo moçambicano, não é para uma parte e outra parte estar a chorar. E eu sinto aqui quando diz que até ganham bônus. Então, são esses funcionários do Estado que, quando chega um tempo de campanha, são esses que vocês fazem a todo custo para votar em vós, porque depois dizem que vamos vos dar bônus, porque vamos vos dar aquilo. Não é desta maneira como as coisas queremos. Nós queremos que o povo moçambicano se sinta livre, porque está aqui armadilhado contra um partido que, quando entende, faz as coisas a belo prazer. Não é assim? É por isso hoje o presidente acordou e achou de que tinha que chamar uma força sem consultar os outros partidos políticos, os órgãos de soberania. Não é assim. Muito obrigado, Por aí. Sara Chicango. Vamos neste momento observar o nosso segundo assunto, que tem a ver com o comunicado que o chefe de Estado proferiu à nação no âmbito do estado de calamidade pública em vigor no país. Começo mesmo consigo, Leandro Sossoma. Como é que olha para esta comunicação do chefe de Estado? Muito obrigado. E começo só por clarificar uma questão. Quando eu dava exemplo daquilo que está a acontecer ao nível da função pública, era mesmo para responder a sua questão sobre como é que o Estado moçambicano vai, portanto, aguentar financeiramente com esta logística militar para combater o terrorismo. Era mesmo para isso, era para mostrar isso e dei este exemplo. Agora, sobre a comunicação do chefe de Estado proferida ontem,
e que traduziu-se em decreto, que é o 50/2021, de 16 de junho, que vem agravar as medidas previstas no 42/2021, de 24 de julho. Foi uma comunicação acertada. Aliás, em todos os momentos que o chefe de Estado apareceu a comunicar-se, comunicou-se à medida do momento. Como se sabe, a questão da Covid-19 é uma situação de pandemia que a sua prevenção depende muito do comportamento humano, e o nosso decreto os decretos que têm vindo a ser, portanto, promulgados por via destas comunicações do chefe de Estado, tem sido mesmo para corrigir situações de comportamento humano. Aliás, o chefe de Estado, quando se comunica, ele tem usado uma linguagem terra a terra e de forma muito didática vai falando para todo moçambicano perceber. Pelo menos quem entende um pouco da língua oficial vai entendendo sem dificuldades. E ele ontem fazia a leitura, a apresentação da sua comunicação com pausas para explicar, esclarecer e dizer as coisas como nós sabemos. E o chefe de Estado colocou-se na nossa pele e sentimos isso na sua tônica de comunicação, vimos isso no seu rosto, que estava preocupado pela questão do comportamento humano. E aqui o chefe de Estado mostrou, portanto, os indicadores que convenceram a que se chegasse a esta decisão. Um dos pressupostos aqui é a comparação que se faz do mês de junho, todo ele, e a primeira quinzena de julho. Aqui crescemos 3 vezes mais em infecções, óbitos. Olha, só um exemplo dos óbitos. Em junho nós tivemos 49 óbitos. E nos primeiros 15 dias de julho, tivemos 179 óbitos. Quer dizer, é um momento abismal. E nós não assistimos isso desde que a pandemia iniciou. Então, isto assusta. E o que se vê no dia a dia é que há uma desobediência às regras de prevenção, uma desobediência generalizada, e havia necessidade, portanto, de amainar os ânimos. E veja que esta comunicação traz-nos traz-nos medidas até de forma seletiva, não é? Sabe-se que as aulas vão interromper desde o nível primário até ao superior em algumas províncias e cidades, não é? O ensino pré-escolar vai interromper em todo o país, em todo o território nacional. Portanto, as igrejas ou os cultos religiosos são interrompidos, não é? Então, esta comunicação vem mesmo para amainar os ânimos e para podermos controlar a situação. Aliás, o chefe de Estado já dizia que isto tudo vai depender do nosso comportamento. Quem sabe, se o cenário mudar, dentro de 15 dias voltamos para dizer outra coisa diferente, para aliviar. Muito obrigado, Leandro Sassoma. Chicango, qual é o seu posicionamento referente ao comunicado do chefe de Estado? Eu penso que o Presidente da República deve estar a jogar xadrez. Um mês diz uma coisa e outro mês diz outra. O problema é que nós, moçambicanos, estamos habituados Estamos habituados em esperar que a coisa fique agravada. Nós viemos com essa doença, se não estou em erro, há 2 anos atrás. Então, aqui no meio tivemos relaxamentos, tivemos apertos. Então, é complicado controlar uma doença que, mesmo ele, o próprio Presidente da República, em alguns comunicados, disse que temos que aprender a viver com ela.
Eu estou preocupada com o número 8 do decreto, que fala de algumas escolas em algumas cidades devem estar suspensas aulas presenciais. Eu penso que, se for para suspender, devia suspender em todas as cidades ou em todo o país, porque o que vai acontecer é que alguns alunos estarão avançados, outros alunos estarão atrasados nas matérias. Então, a não ser que a Ministra da Educação venha aqui esclarecer como que isto vai conciliar, porque não é só decretar, mas tem que explicar como é que isso depois vai dar resultados positivos. E outra questão também aqui que eu vou tocar é porque é a questão das igrejas. O nosso presidente, ele diz que, eu penso que ele é contra as igrejas, mas é lá onde nós buscamos o Evangelho, buscamos a Deus e lá confessamos os nossos pecados e lá pedimos a Deus, se for esta praga, pedimos a Deus para que não nos leve. Agora, quando se fecha a igreja e autoriza-se casamentos, do mesmo modo que ele admitiu 20 pessoas para estarem num casamento, devia também admitir o mesmo número para com as igrejas. Então, é preocupante. E o que constatamos aqui, está mais preocupado com as igrejas, lá onde se busca a Deus. E a fábrica de cerveja não fecha. Então, estamos aqui a falar de uma coisa e invertemos as coisas e corremos para outra. Então, é por isso que eu disse logo a priori que o Presidente da República está a jogar xadrez. Aqui há um erro. Obrigado, Sra. Chicango. Ricardo Tembe, qual é o seu posicionamento em relação àquilo que foi a comunicação do chefe de Estado? Obrigado. Antes de responder a pergunta que me colocas agora, eu tenho a voltar um pouco para trás e dizer que eu estou aqui, pertenço a uma formação política que defende a democracia. Quando a gente disse aqui, ou eu disse que o Presidente da República quebrou o protocolo porque não passou da Assembleia da República, não foi do conhecimento do Estado moçambicano. As tropas ruandesas vieram a Moçambique a convite de uma pessoa, se não de uma formação política que é a Frelimo. Idem também com aquele valor que foi contrariado dívidas na Europa. E este mesmo valor que até hoje vai fazer essa logística dessas tropas ilícitas que estão dentro do país sem o conhecimento do Estado moçambicano, que é a Assembleia da República, onde todos prestamos contas. A ele também, como Presidente da República, presta contas à Assembleia da República. E essa pergunta será dada lá na Assembleia da República. Voltando ao ponto que me colocas aqui, quando eu disse que nós, os moçambicanos, até tínhamos que perdoar o Presidente da República, voltarmos a orações, é que eu sabia que íamos nesse ponto mesmo, de rezarmos. Colega do Movimento Democrático de Moçambique diz, afinal o Presidente da República está contra as igrejas. Não, é a ideologia da própria Frelimo. A Frelimo negou lá anteriormente as igrejas. Chutou europeus aqui quando traziam igrejas aqui. Não é novidade isso. Por isso ele também, como está lá na mesma Frelimo, tem razão de chutar as igrejas. Por que fecha as igrejas? Eu, por exemplo, eu rezo numa igreja de 100 metros quadrados que não tem nem nada lá dentro. É um espaço, é um vão fora, onde os crentes se encontram num espaço de 120 quadrados. Estamos lá fora distanciados, ligado o som, lá estamos a ouvir a palavra. Vai me dizer que há contaminação aqui onde nós estamos aqui, quantos metros de distância a gente temos aqui? É negar com as igrejas, mas em nome de todos aqueles que acreditam em Deus, vamos fazendo orações mesmo de casa, vamos fazendo orações para primeiro Deus perdoar a ele, o Presidente da República, perdoar a nação moçambicana. Repito a dizer, o povo moçambicano tem que rezar.
Precisamos de orações neste país. Porque não faz sentido. Agora mesmo na igreja éramos 40 pessoas num espaço de 120 quadrados, espalhado 40 pessoas. Também já não vale nada. Também já não vale nada. Então vamos rezar de casa, Deus vai nos ouvir. Tarde ou cedo Deus vai dar uma satisfação, vai dar uma sua rúbrica acima de tudo isso. Por que não dizer que são os últimos dias mesmo referenciados na Bíblia da vinda do homem de Deus? É mesmo isto. Não resta dúvida aqui. Não resta dúvida. Por isso nem o presidente não sabe o que pegar, o que deixar. Agora largou a SADC, pegou a Ruanda, amanhã depois volta para a Assembleia da República, quer prestar conta. Aonde é que ele vai prestar contas dos homens da Ruanda? Não é na Assembleia da República, onde ele chutou, é lá onde vai voltar de novo a apresentar. Agora mesmo fechou as igrejas. Num espaço de 120 quadrados, dizer, fecha as igrejas. Mas a minha formação também em política, Renamo, no último encontro aqui, eu disse que tinha que descentralizar o país. Estou a falar nas doenças. Acho que desta vez parece que valeu. Pelo menos chegou essa parte de descentralizar. Porque era para Vilanculo, onde Vilanculo não tem nada a parar. Agora conseguiu dizer para ali, o outro lado está a andar. Então é mais um ganho. Mas Deus vai dar uma satisfação em relação a tudo isso que está a acontecer. Mas no seu resumo, se não é reforma, então Moçambique acabou. Não sei se entendeu o que eu disse. Estou a dizer, é porque a Frelimo chegou ao seu fim e já não sabe o que pegar, o que deixar, se não ouvir. Leandro Stassoma, Muito obrigado. qual é a sua reação? Muito obrigado. Bom, se a Frelimo chegou ao fim, nós vamos ver daqui a pouco. Começa o movimento para as eleições e nós, como Frelimo, já começamos a nos preparar há bastante tempo, desde o último congresso, o 11º. Agora vamos ao 12º, em setembro de 2022. Estamos a preparar, então vamos ver se a Frelimo tem fim ou não. Penso que o povo moçambicano, que sempre decidiu pela Frelimo, também vai saber o que decidir, mas o que eu tenho certeza é que vai decidir pela Frelimo, não é? Se observasse a democracia, Doa quem doer isso. era o último fim, até ias recorrer para esse vídeo para ouvir a sua intervenção. Se observasse a democracia neste país. Então, é isto. Nós falamos de vitórias, não falamos de derrotas e nunca andamos a fazer justificações. É trabalho que dá vitória. O partido Frelimo, quando esteve a lutar pela independência deste país, a questão era expulsar o colono. Agora, se este colono era religioso, tinha alguma igreja, era colono e era inimigo. Não é a igreja que era inimigo, era o colono. A palavra de Deus está a colonizar em Moçambique. Então, era o colono. Essa é que é a questão. E tanto é que até hoje existe a comunidade portuguesa, existe o país Portugal. Portugal não é colono. O colonialismo era um regime, e era esse regime que era inimigo da Frelimo. Mas quando queria voto, chamou o foi Papa. expulsado Como queria voto, e ficamos O Papa vinha independentes. da Europa. Não é? Então, como se sabe, Moçambique é um país laico. Significa que ele não se rege por nenhuma religião. Entretanto, acomoda todas elas. Por isso que nós temos o nosso Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Então, a religião está lá, acomodada, e tem espaço para poder decidir sobre si. Orgulha-se hoje pelas defesas defendidas pela Renamo. Quando é que a Frelimo tinha isso? Se não fosse com a Renamo que defendeu as igrejas se o chefe de Estado não gosta das igrejas, esta é uma opinião que pode ser emitida por qualquer um que achar, mas a verdade é que nós temos um exemplo concreto quando nós tivemos a primeira suspensão dos cultos religiosos. Isto teve resultado e cientificamente foi muito bem esclarecido. Porquê? Porque estamos a tratar de um grupo que é vulnerável
um grupo que é de risco e pelas atividades que se desenvolvem na igreja há muita possibilidade de risco de contaminação. Então tudo isto é para controlar. E aqui uma coisa é, tudo aquilo que a Frelimo fizer não vai ser bom para a oposição, porque a oposição quer poder, o poder que está com a Frelimo. A Frelimo que nunca vai acordar e dizer à oposição, vem aqui, está aqui poder. Não, é trabalho. Tal como a Frelimo trabalhou, a oposição tem que trabalhar se quer chegar ao poder. Agora, nós sabemos que a forma de trabalhar da oposição é esta, de vilipendiar os outros, de caluniar os outros, algumas vezes até insultar os outros, faltar respeito. Como vê, eu estou aqui a falar, sou cortado de palavra, mas eu não faço isso. Porque não vai falar 30 minutos. 30 minutos do espaço partido que temos aqui, é quanto tempo? Não. 30 minutos. Esse debate é para nós todos. 30 minutos, o senhor está a falar 30 minutos. E aqui, neste painel, nós temos um moderador. Jovem ali, 30 minutos. Temos um moderador. Nós aqui neste painel temos um moderador. Agora, o moderador, quando chegar a hora, vai dizer, tem que dar o tempo para e dê palavra ao outro. Então eu estou aqui a responder uma questão que o moderador colocou. E quando passar a palavra para o outro lado, quando eu vou chega, manter calado. O problema é falar 30 minutos. Muito obrigado, Leandro Soma. Sara Chicango. 30 minutos já falaram a mesma coisa. Sara Chicango, até que ponto a descentralização das medidas restritivas para o combate à Covid-19 podem ser eficazes neste país? Podem ser eficazes quando nós estarmos a par desta situação, porque o que eu vejo, ainda há muito trabalho que deve ser feito no campo, principalmente. Eu já pude viajar umas 2 semanas antes, eu estava, 2 não, se não estou em erro, 3 em Mabote. Eu fui a uma comunidade quase a 7 quilômetros antes de Mabote. Eu constatei aglomerações, principalmente nas noites de sextas, sábado e domingo. As pessoas não respeitam aquele distanciamento social. E quando se fala de Covid-19, para eles não é nada aquilo. Então, significa que ainda há muita negligência por parte da população. Então, deve haver aqui muita sensibilização por parte da sociedade civil, os partidos políticos e os próprios profissionais de saúde. Temos que todos nós nos empenharmos para podermos lutar e combater essa doença, porque se não levarmos a sério, são mortes dia após dia. Então temos que levar a sério. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Até que ponto a descentralização das medidas restritivas, tal como o Presidente da República fez com as escolas, em que foram encerradas algumas em alguns cantos do país, pode ser eficaz para o combate à Covid-19 no país? Obrigado. Aqui em Vilanculo o trabalho está a andar positivamente, com o reforço do trabalho feito, que está sendo levado a cabo pela nossa Polícia do Distrito de Vilanculo. Está a acontecer, está muito positivo. Observa-se esse distanciamento até hoje, há uso de máscara em todo o sítio por onde a gente caminha. A única coisa que eu sempre vou defender a verdade. Não custa-me nada dizer a verdade, vou defender a verdade. É o facto de fica em casa mesmo a ver pequenina coisinha, aquela coisinha já não chega para aqueles que estão sentados em casa. No exemplo dos últimos valores que foram distribuídos aqui, só foi para poder ganhar notícia. Muita gente que foram inscritos, o número de 14 mil e qualquer coisa que se esperava lá, até os que foram inscritos não receberam, a maior parte não receberam. Agora, se for essa de fica em casa, depois o Estado apoia alguma coisinha, chega, ou os parceiros apoiam alguma coisa, chega, depois destina-se para certas pessoas e esse valor, quem sabe, é quase esse mesmo dinheiro que vai sendo investido em projetos extras, buscar tropas estrangeiras sem orçamento da Assembleia da República, sem o orçamento do Estado. É este valor que está a funcionar. Até aquele das dívidas ocultas, é este que está a funcionar. Então é muito estranho. Nós, a comunidade moçambicana, ok, estamos aqui de máscara, estamos a usar máscara. A informação sobre a Covid já chegou a todos os níveis. Mas o problema
é dizer o moçambicano fica em casa. Cansado de ficar em casa, o que o moçambicano vai fazer? Vai morrer lá em casa à fome. Por isso que eu defendi que tínhamos que rezar para Moçambique, até para o próprio Presidente da República. Nós temos que continuar a rezar neste país. Só com Deus é que vamos ter saída de tudo o que está a acontecer, porque ninguém está lá para nos dizer o que temos que fazer de certo, aonde é que vamos, qual é o nosso amanhã. Somente Deus. Por isso eu defendo que temos que rezar. É Moçambique, temos que rezar. Fecha-se igrejas, não fecha-se igreja. A cada moçambicano onde se encontra tem que rezar. Caso não, será Deus a chegar e te apanha você sem rezar. Só orações só. Orações é que vão nos direcionar aonde é que a gente vamos. Caso não, confiando nesses políticos. Confiando nesses. Que levam dinheiro, são dados, são apoiados, vão dar aos outros. Chega, desvia aquele dinheiro, leva, aplica em outras coisas. Só Deus é que tem que levar a sua responsabilidade neste país. Covid, dívidas ocultas, militar, quebra de protocolos, fome, tudo isto está, malária, muita confusão, tudo está aqui conosco. Então só podemos rezar. Só, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Leandro Sassoma, até que ponto a descentralização das medidas restritivas pode ser eficaz para o combate à Covid-19 no país? Estas medidas ou esta estratégia de particularizar, não é, as medidas é mesmo para fazer jus à questão que é até internacional de que, olha, a Covid é um vírus que veio para ficar. O vírus não desaparece, ele apenas sofre mutações. Por isso que nós temos estas variantes e hoje temos o Delta que está a fazer o que faz e que se mostra mais infeccioso e letal, apesar da boa nova de que teremos brevemente 11 milhões de vacinas, que e aí à sua chegada vamos começar a ter uma vacinação massiva. Por aí meses de outubro e novembro e até o fim do ano teremos a população moçambicana, a maior parte dela imunizada, porque isto já começou. Mas fica claro que a vacinação não é prevenção total. A vacinação previne sintomas graves da doença e logo evita a morte, não é? Em muitos dos casos. E, por aquilo que está-se a ver, há indivíduos que já foram vacinados e foram infectados de novo. Então, isto é para mostrar que esta vacina não é cura, não é prevenção total, ela apenas evita sintomas graves que podem levar à morte. Então, esta particularização das medidas permite-nos exatamente nos focarmos naqueles locais onde a situação é grave. Portanto, agora as medidas foram mais restritivas naqueles locais que já estavam a registrar, a contribuir para a estatística com números estrondosos. Enquanto isso, o país, portanto, vai correndo. É nesta perspectiva de que nós temos que aprender a conviver com Muito obrigado, Leandro Sassoma. Tenho indicações, estamos a ficar sem tempo. Sara Chichango, suas últimas considerações. As últimas considerações é só apelar ao povo moçambicano para continuar a acatar o aconselhamento dos profissionais de saúde, higienizando, usando máscara para podermos prevenir dessa doença. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Considerações finais? Endereçar, estender minha mão de orações para o colega do painel, Roberto Massim, que ele melhora e que volte aqui. Muito obrigado. Leandro Sassoma? Muito bem, que continuemos a nos prevenir. Vamos fazer de tudo para que estes 30 dias sejam decisivos e que voltemos, portanto, para ouvir a comunicação do chefe de Estado com outro tipo de notícia que alivia a todos os moçambicanos e a todos os membros do Partido Frelimo, dizer que vamos continuar a trabalhar engajados nas atividades de comemoração do 12º Congresso, aliás, dos 60 anos da Frelimo, que se comemoram sob o lema 60 anos consolidando a unidade nacional,
promovendo a paz, desenvolvimento de Moçambique, o que vai culminar com a realização do 12º Congresso em setembro do próximo ano. Muito obrigado. Estimado telespectador, desta feita foi mais uma edição do programa Política na Mesa, onde debatemos a chegada das tropas ruandesas para o combate ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado e também fizemos uma breve análise daquilo que foi a comunicação do chefe de Estado à nação no âmbito do estado de calamidade pública em vigor no país. Subscreva-se no nosso canal, deixe ficar o seu like e comentário. Mais uma vez, diz-se em gíria popular que é muito mais fácil encontrar verdade numa crítica do que no elogio, por isso não hesitem em deixar ficar a sua crítica, desde que seja uma crítica construtiva, para juntos crescermos. Mas o encontro fica marcado para o próximo domingo. Até lá, fique bem.